Eu quero te convidar para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Estamos em dias de campanha eleitoral, tempos de eleições. E aí a gente vai olhar aqui para Lucas 20. Essa série eu denominei Política de Deus e Política dos Homens. Semana passada a gente olhou para o profeta Eliseu, no seu episódio da cura de Naamã, e agora a gente vai olhar para Jesus, para as palavras de Jesus, com relação aos impostos, por exemplo, mas eu acho que tem muito mais que imposto nessa história. E eu quero ler com você então, Lucas 20. O texto sagrado diz o seguinte: pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Pausa aqui. O contexto já é perseguição de Jesus, movimentos dentro do judaísmo, querendo arrumar um caminho de matar Jesus. Os judeus não poderiam matar Jesus eles mesmos, então eles teriam que fazer um caminho para levar Jesus à autoridade romana, e aí sim a autoridade romana poder condená-lo e matá-lo. Era esse o projeto. E aí então eles começam a seguir Jesus para poder pegá-lo em alguma falha, em algum escorregão, para fazer a denúncia. E aí então é esse o contexto. Eles mandam espiões junto de Jesus, para que de alguma forma pudesse pegar ele e entregar ao poder de Roma. Assim, versículo 21, assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostre-me um denário, uma moeda. Trouxe até uma moeda aqui, ó. Eu estou com a moeda aqui que tem a foto do Tiradentes, inclusive, em homenagem à independência. Mostre-me um denário. E quem é a imagem que está nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse: ora, portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar na nossa mente, no nosso coração, e seja ela a transformar-nos por meio do Teu Espírito Santo. Amém. Vivemos uma semana cheia de acontecimentos, né? Quarta-feira, 7 de setembro, 200 anos da nossa independência, uma série de celebrações, reabertura do Museu do Ipiranga, estou super afim de ir lá e levar o Estevão. Falecimento da Rainha Elizabeth, que a Kátia já repercutiu aqui, né? Muita coisa para pensar nesse mundo. Muita coisa para pensar política, para pensar Estado, para pensar nação, para pensar em Deus. E um preâmbulo importante que a gente deve se atentar quando a gente pensa em política de Deus e política dos homens, é que existe uma lógica antes de Jesus e existe uma outra lógica depois de Jesus. E a gente precisa estar atento à aplicação dessas lógicas distintas.
Às vezes a gente acha que a lógica do Antigo Testamento, que nós não seguimos mais, é apenas que a gente come carne de porco, que a gente não precisa guardar o sábado e que a gente não precisa celebrar as festas judaicas. E tudo bem. Mas não é só isso. Isso também, de alguma forma, nós não estamos obrigados a essas coisas. Aliás, muitos de nós mal sabemos quais são as datas das festas judaicas, o calendário judeu é outro, cada ano é diferente. Nós sabemos as histórias, as vestimentas daquela época, quando olhamos, nós não fazemos sacrifício, nós não temos a obrigação de guardar o sábado, nós não temos regras alimentares da perspectiva religiosa. Somos muito livres nesses aspectos, inclusive. Mas não é só isso que muda para nós, e que muda na lógica do Antigo para o Novo Testamento. A lógica política, por exemplo, muda radicalmente. Porque a lógica política do Antigo Testamento é uma ordem política que, num primeiro momento, é teocrática, é Deus se pondo como o rei político do seu povo, e ele estabelecendo profetas, juízes, líderes para julgar as causas do povo, coordenar as coisas por ali. Depois vem a monarquia de Israel e, de alguma forma, há ainda uma intervenção divina, em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas há a questão do profeta de Deus, ungir o rei, unge Saul, depois tira Saul, unge Davi, e por aí vai. Depois tem a sucessão com Salomão, depois tem reino dividido. De alguma forma, a lógica teocrática permanecia na cabeça do povo de Israel. A constituição de Israel não se dá numa tribuna política, a constituição de Israel se dá por revelação divina no Monte Sinai, a partir dos 10 mandamentos. A lógica de Israel para o seu povo vem da lógica da lei de Deus, da Torá, daquilo que Moisés deixou registrado. E até hoje o Estado de Israel, mesmo tendo sido refeito, reconstruído tantas e tantas vezes, e esse Estado recente, que tem 70 e poucos anos, ainda segue alguns preceitos veterotestamentários, ainda é, em parte secularizado, mas em parte religioso, ainda é, em parte, se põe como uma democracia, mas ainda há muitos com uma cabeça teocrática ali. Para você ter uma ideia, a título de exemplo, a gente pode pensar assim, não, os judeus são a favor do Estado de Israel, né? Isso para nós é uma coisa lógica, né? Se alguém é judeu ou minimamente simpatizante dos judeus, é a favor do Estado de Israel. Por quê? Porque o Estado de Israel é a nação para acolher e abrigar o povo judeu. Pois é, mas tem judeu tão radicalmente ortodoxo e tão teocrático que ele é contra o Estado de Israel. E que ele às vezes está lá em Israel e ele é contra o Estado de Israel. Por quê? Porque o Estado de Israel, tal qual é constituído hoje, foi constituído por um movimento humano, político. ONU, depois a decisão lá do Ben-Gurion e tal, movimento sionista, aquela coisa toda, pronto, restabeleceu o Estado de Israel. E o judeu, uma ala judia mais radical, mais teocrática, raiz, assim mesmo, mais ortodoxa, acredita que o Estado de Israel só deveria ser constituído pelo Messias. Então, como não foi o Messias que constituiu, foi o Ben-Gurion, não serve. Ou seja, eles são contra o Estado de Israel no modelo que se tem hoje. Porque não foi o Messias que constituiu o Estado, e sim Ben-Gurion. Olha a cabeça teocrática daquele povo. Porém, a lógica do Novo Testamento é outra. Embora continue teocrática, mas é teocrática numa outra perspectiva. É teocrática na perspectiva da inauguração do reino de Deus em Jesus. É teocrática na perspectiva de dizer, afirmar e mostrar
que Deus é o Senhor da história, é o Senhor do universo, é o Rei dos Reis. E esse Rei dos Reis estabeleceu Jesus como cabeça sobre todas as coisas, como escreve Paulo em Efésios, e deu como cabeça da igreja. Então é teocrática no sentido de que Deus de fato é o Rei e Senhor do universo. Mas não é teocrática no sentido de que Deus governa teocraticamente a partir de uma nação, como era a lógica do Antigo Testamento. Não é teocrática no sentido de que as nações que tiverem um rei que seja temente ou obediente a Deus, automaticamente essa nação será temente ou obediente a Deus. Não é teocrática nesse aspecto. Por quê? Não é teocrática nesse aspecto? Porque a lógica do Novo Testamento não é mais étnica. Não é mais de um Deus tribal, de um Deus de uma etnia, de um Deus de um povo específico ali, israelense, hebreu num primeiro momento, israelense num segundo momento, filhos de Abraão. Não, a lógica do Novo Testamento agora é uma lógica de conversão, é uma lógica do chamamento de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, a estarem debaixo do senhorio de Cristo, a partir das suas próprias experiências de conversão, de novo nascimento e de arrependimento, não importando a sua etnia, não importando a sua nacionalidade, não importando o seu gênero, não importando o regime político do qual se advém, não importando nada disso. Porque agora é a lógica do reino de Deus no mundo, e não mais a lógica do Deus mostrando-se, revelando-se ao mundo por meio de Israel. Agora não, Deus revelou-se ao mundo por meio de Cristo, e Cristo chamou para si a igreja. E quem é a igreja? A igreja são os convertidos do mundo todo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a igreja interpreta mal a Bíblia, interpreta mal o Antigo Testamento, ou quer aplicar a lógica veterotestamentária para o Novo, muitas vezes deu muito errado. O exemplo mais clássico é a chamada conversão de Constantino. Ora, a igreja vinha pujante, a igreja vinha crescente, embora sofresse perseguição do Império Romano, mas ela crescia, ela se espalhava, os cristãos por todo o Império, Paulo viajando, plantando novas igrejas, nascendo novas comunidades o tempo todo. Mas quando o imperador, depois de vencer uma batalha, entender que por causa da cruz no escudo dos seus soldados, de alguma forma Cristo teria dado aquela vitória para ele, e aí não sabe se ele se converteu de fato, ou se foi só uma jogada de marketing, porque o Império Romano já estava em declínio. Mas fato é, essa chamada conversão de Constantino, inauguração de um Estado cristão, e aí houve esse casamento do império com a igreja, e essa fusão de igreja e Estado. Nós lemos a história, um sem número de problemáticas e de corrupções, da igreja para com o Estado, do Estado para com a igreja. E aí, o ambiente fica profundamente contaminado. Porque agora, a política não está do lado de fora, a política passa a estar do lado de dentro. E a lógica do poder do lado de fora vira a lógica do poder do lado de dentro. É o que acontece numa igreja estatal. Uma igreja estatal, a gente estava conversando hoje um pouquinho na nossa aula, uma luterana na Alemanha, uma anglicana na Inglaterra, os seus pastores estão na folha de pagamento do governo. A independência da igreja, ela está problematizada ou ela está vinculada demais ao governo. Esse pastor vira um funcionário do presidente, ou do governador, ou do prefeito, quando ele deveria estar a serviço tão somente de Deus e da igreja, para a nossa cabeça. Percebe essa lógica problemática que aconteceu muitas vezes na história da igreja?
E às vezes houve tentativas de reparação, houveram muitas reformas internas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, a ponto de hoje Roma ser parte da Itália como cidade, né? Como independência, mas o Vaticano ser um Estado. O Vaticano permanece como Estado. Não é só igreja, é Estado. Tem prefeito, tem governo, tem moeda, tem uma série de regras estatais ali. E na nossa história batista, por exemplo, que descende do anglicanismo, é uma história de crítica à igreja estatal. É uma história de querer desvincular uma igreja que precisa estar vinculada e conectada ao Estado. E dentre vários problemas de uma igreja estatal, uma delas é que a sujeira do Estado cai dentro da igreja. Porque se estamos vinculados, está junto, está conectado. Um outro risco, o risco constantiniano, é que a entrada na igreja cristã, a partir de Constantino, não foi mais conversão, não foi mais novo nascimento, era obrigação. Se você é do Império Romano, e o Império Romano agora é cristão, você também é cristão. Ah, mas eu não me converti, mas eu não me batizei. É cristão. Porque você está no Império Cristão, então é cristão. Ora, essa é a lógica que permanece no mundo muçulmano. Se você nasceu num país muçulmano, e quase todos eles são estados religiosos, então você é muçulmano. Não importa se você converteu, não importa, você é muçulmano e você tem que ser muçulmano. E ai de você se você não for muçulmano. E isso nos assusta, isso nos incomoda. Nós mandamos pessoas lá evangelizar os caras e dizer, olha, não, vocês não podem ficar presos a essa lógica do Estado, a essa lógica da família, a essa lógica do país que vocês moram, a essa lógica da ditadura religiosa de onde vocês vivem. Você é livre para crer em quem você quiser. Isso é nosso DNA. Liberdade religiosa. Conversão. Experiência individual, crer em Jesus. Consciência livre. Para exercer essa crença e essa fé. Ora, uma religião estatizada não oferece consciências livres. Uma religião estatizada oferece o poder do Estado com a nossa lógica da religião. Seja ela cristã, seja ela do Islã, seja ela do budismo, seja ela do comunismo, que nos países mais restritos é a não religião, é o ateísmo. E a gente deve se incomodar com isso, porque isso não tem a ver com a lógica do Novo Testamento. A lógica do Novo Testamento é uma lógica de entrada na igreja a partir da conversão. É uma lógica de receber Jesus como Senhor e Salvador. É uma lógica de entendimento e de experiência espiritual para essa jornada de crer em Jesus. Não é uma lógica a partir do Estado, não é uma lógica a partir do imperador, a partir do presidente, a partir do governador, a partir do prefeito, a partir do vereador. A partir de uma experiência espiritual. Agora, lógico, essa experiência espiritual, ela encontra ressonância no mundo. E aí é quando a gente diz da influência cristã no mundo, dos valores cristãos influenciando a sociedade. E aí também é bem verdade das experiências bem-sucedidas da igreja influenciando a sociedade. Por exemplo, o número de analfabetos no mundo ocidental era gigante antes da Reforma Protestante. Ninguém se importava em alfabetizar. Mas com a Reforma Protestante, muitos missionários foram enviados a países de centenas de milhares de analfabetos a alfabetizá-los, para ensiná-los a ler a Bíblia, inclusive. A ler e a entender com a sua própria condição, com a sua própria cultura. Missionários americanos fundaram o Mackenzie, fundaram o Colégio Batista Brasileiro, em função de educar o povo. E isso se espalhou pelo mundo.
Essa foi grande parte da influência cristã no mundo. O nascimento da escola bíblica dominical como um espaço para acolher crianças de rua, que precisavam de um lugar, e a igreja estabelece, num primeiro momento, a escola bíblica dominical, para trazer crianças da rua, da fome, da violência, para dentro de si, para dentro da igreja, e ensiná-las a palavra de Deus. E essa influência permanece na história, muito positiva. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para esse texto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, eu não penso só em Jesus como um bom pagador de imposto, embora ele tivesse pago os seus impostos. Mas eu não penso só nisso, porque eu acho que tem muito mais que isso. E tem muito mais que isso na perspectiva de que nós não podemos, em forma alguma, confundir essas duas personas, Cristo e César. Nós não podemos querer fundir Cristo com César. Nós não podemos querer, no momento de eleição, eleger Cristo, porque Cristo não precisa do nosso voto. Cristo já é o nosso Senhor, sobre tudo, sobre todos. Ele conquistou o senhorio na cruz, não com voto. Então Cristo não precisa do nosso voto. Então quando a gente vai votar em quem? A gente vai votar num César. A gente vai votar num César. Por que a gente vai votar num César? Porque o César é o governador do momento. É o imperador do momento. Inclusive houveram vários Césares. César era um título que foi passado de um para o outro. Então houveram vários Césares. Uns mais sanguinários, outros mais misericordiosos. Uns mais perseguidores da igreja, outros que foram mais de boa com a igreja. Outros que manipularam também os poderes religiosos, sim. Porque havia um conluio, por exemplo, quando Jesus foi morto, entre fariseus e o Império Romano. Ou pelo menos dos saduceus, de grupos religiosos com o Império. Os cobradores de impostos, aqueles que estavam na folha de pagamento de Roma, mas também estavam a serviço no templo. E essa certa promiscuidade que acontecia nos tempos de Jesus, esse problema religioso, 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, quando só deveria ser um, quando provavelmente o sumo sacerdote dos tempos de Jesus deveria ser João Batista, que não teve espaço no templo, porque ele não tinha negociação com os romanos, e ele vai desenvolver ministério lá no deserto. Então, dar a César o que é de César, é estabelecer no nosso coração, na nossa mente, os lugares devidos de cada coisa. Dar a César o que é de César, é reconhecer as autoridades humanas, é reconhecer as leis da sociedade, é reconhecer e obedecer, especialmente naquilo que for minimamente justo, enquanto regras sociais, no nosso caso, como Constituição, é exercer o dever cidadão do voto. Mas tudo isso é uma relação com César. É uma relação de confiança e desconfiança. É uma relação que a gente olha assim e fala, olha, estou aqui dando meu voto, estou aqui pagando meu imposto, estou aqui fazendo a minha obrigação, mas minha vida não está na sua mão. E nem eu sou doido de colocar. Minha vida está nas mãos de Cristo. Cristo é o meu Senhor. Cristo é a minha esperança última. Agora, enquanto a gente está aqui, as coisas aqui precisam acontecer. Então, diante da ordem social do momento, que pode ser, no caso de Israel, podia ser o Império Assírio, Persa, grego, romano, tantos outros. Inclusive a nossa consciência de que
todos esses governos, todos esses governantes, todos esses Césares, por poder e força que tenham, eles sempre são passageiros. A Kátia acabou de falar aqui da Rainha Elizabeth. Uma sumidade, uma coisa assim, uma aura quase, né, de Santa Beth. Ela foi. Por quê? Porque ela era gente de carne e osso igual eu e você. Alguns gostavam muito dela, adoravam. Outros com críticas ferozes ao colonialismo britânico e tal. Mas o fato é, se a nossa vida estivesse na mão da Rainha Elizabeth, o que seria de nós, né? Estaríamos perdidos. Tia Beth morreu e aí? Como é que ficamos? Ela não vai ressuscitar ao terceiro dia. Muito menos ela tenha dado a vida por nós. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Outro problema da igreja com o Estado é quando a igreja coloca na mão do Estado a sua tarefa. A tarefa da igreja é a evangelização, é a proclamação do reino de Deus, é dizer um novo rei chegou, um novo reinado chegou, e esse reinado é de Jesus Cristo, aquele que nasceu em Nazaré, aliás, que nasceu em Belém, que foi criado em Nazaré, que desenvolveu o ministério na Galileia, que morreu sob Pôncio Pilatos, mas que ressuscitou e que vive para sempre. E a nossa contribuição histórica nesse mundo, os valores desse reino, os valores desse evangelho, podem e devem ser expressos no mundo político, no mundo da educação, no mundo corporativo, eu diria em todas as esferas da sociedade. É bom que tenhamos a influência e a contribuição dos valores cristãos em toda a sociedade. Estamos falando de política porque é um momento eleitoral. Mas podemos pensar a influência cristã na educação, os valores cristãos na economia. Ó, que desafio, hein? Cristo e Mamon aí na economia, a quem a gente serve. Os valores cristãos na justiça, nas regras do judiciário. Os valores cristãos em todas as áreas da sociedade. Na mídia, na cultura, em toda a sociedade. E que bom vivenciar esses valores cristãos em todo lugar. E a igreja posta como sal da terra e luz do mundo não pode abrir mão da sua boa influência em toda a sociedade. Agora, não podemos de forma alguma delegar a nossa influência para o Estado. E nem achar que a nossa influência tem que ser via Estado. Eu acredito muito mais, olhando para Jesus, olhando para os apóstolos, olhando para a lógica hermenêutica do Novo Testamento, de que a influência cristã não foi do poder para baixo, de cima para baixo, foi de baixo para cima. Foi Jesus formando 12 apóstolos, pecadores, que daí foram evangelizando outros, que foram evangelizando outros, que foram viajando, que foram estabelecendo comunidades, igrejas nas casas, igrejas nas sinagogas, igrejas nas escolas, e a influência cristã foi crescendo na sociedade, e foi influenciando as sociedades, uma influência de baixo para cima, que não veio de cima para baixo, porque de baixo para cima, você atinge primeiro os mais simples, você chega nas pessoas, e você não chega na imposição, você não chega no decreto, você não chega na regra de cima para baixo, não tem que ser, não tem que se converter, se não se converteu está fora, se não pensa igual está fora. Não, você vai aqui de baixo para cima, na evangelização, na conversão de um por um, no novo nascimento de um por um. A gente teve batismo há pouco tempo aqui. E parte do meu desejo ao batizar as pessoas, e do meu temor ao batizar as pessoas, é eu não batizar quem o Espírito Santo ainda não batizou.
Porque quem batiza de fato é o Espírito Santo. Quem converte de fato é o Espírito Santo. O batismo que eu faço aqui nas águas é cumprimento de um mandamento divino à igreja e de uma confissão pública da pessoa que está sendo batizada, do seu arrependimento, a respeito do seu serviço a Jesus. Mas quem batiza para valer, não sou eu. Aí é o que o João Batista falou, olha, eu batizo só com água. Tem alguém que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e é esse batismo aí que é o valendo. Aqui a gente batiza com água, a gente dá um banho. É isso. É isso que é o sentido da nossa lógica e da nossa fé cristã. Isso não quer dizer, e aí esse é o desafio da linha da Joint Engage, que a gente não tem que abrir mão da influência na sociedade, que a gente não tem que abrir mão da influência no mundo, que a gente não tem que se alienar do mundo. Sim, há movimentos que assumem que a igreja deve estar alienada do mundo. Os anabatistas, por exemplo, alguns dizem que nós descendemos dos anabatistas. Os anabatistas são aqueles radicais contra o Estado. Não é que eles acreditam na separação da igreja com o Estado. Eles assumem a oposição ao Estado. Então, um anabatista raiz, ele não paga imposto, ele não serve o exército, ele não quer nenhuma relação com o Estado. Nenhum vínculo, ele não quer compartilhar da saúde que o Estado oferece, ele não quer nada com o Estado. Ele vive radicalmente autônomo com relação ao Estado. Esse é o anabatista. Radical, anti-Estado. Ele é um anarquista cristão, de fato. Existem bem poucos no mundo, mas existe. Não é o nosso caso. O nosso caso é de ter relacionamento com o Estado. O nosso caso é de ter obediência ao Estado, desde que essa obediência não fira a nossa obediência a Cristo. Os apóstolos disseram, nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós podemos e devemos ter relações cordiais com o Estado e tudo que o Estado representa. Mas não pomos a nossa esperança última no Estado. Nós não colocamos um representante estatal como Senhor. Nós não pegamos um César e chamamos de Cristo. Nós olhamos para César e dissemos, é o César. Ok, é o César. Quem que a gente vai eleger dia 2 de outubro? Césares. Vamos colocar um César lá como deputado estadual, outro como deputado federal, outro como senador, outro como governador e outro como presidente da República. Césares, que virão, exercerão mandatos e irão embora. Representantes de partidos que hoje são uma coisa e amanhã são outra coisa. Que hoje estão de ficha limpa, amanhã estão de ficha suja, e depois tem um julgamento e vira limpa de novo, e depois tem outro julgamento e vira suja de novo, e depois tem outro julgamento, e vai assim. Tudo isso para dizer, para a gente não colocar a nossa esperança última nessa turma. Pode ser que algumas pessoas nos inspirem, pode ser, e é legítimo. Eu leio um autor bíblico e me inspira. Eu leio um autor teológico e me inspira. Eu vejo um palestrante legal no YouTube e me inspira. Eu vejo um filme bacana e me inspira. Sem problema. Sem problema uma admiração, sem problema uma inspiração. Sem problema uma convicção de que tal pessoa é mais preparada para tal função. Sem problema. O problema é a devoção. Um amigo meu fez uma série recente na igreja dele. Vote, mas não devote. Gostei dessa série lá, o Thiago Martins. Vote, mas não devote. Não trata-se de devoção. Trata-se de voto. Trata-se de uma escolha consciente, orada, pensada, avaliada, daquilo que você considera que é melhor para o país, para o Estado, para o governo, tudo, beleza.
mas não devoção. Devoção a Deus. Esperança última em Cristo Jesus. E essa é a problemática ideológica. O problema das ideologias, ideologia como sistema de pensamento, né, de filosofia de vida, de filosofia política, econômica e etc. A grosso modo, essa seria uma tradução para ideologia, né? Sistema de pensamento filosófico, econômico, social e etc. E o problema das ideologias, porque no nascedouro delas, elas propõem um certo tipo de salvação. Não, a salvação é o capitalismo. O capitalismo é a salvação do mundo. Não, a salvação é o comunismo. O comunismo é a salvação do mundo. Não, a salvação do mundo é o socialismo. O socialismo salva o mundo. Não, a salvação do mundo está na monarquia. Se nós somos todos reinos, vai ser bom. Não, a salvação ela é democrática. Quando todo mundo decidir tudo junto. Não, a salvação tem que ser uma ditadura, porque daí a gente coloca alguém e esse alguém resolve tudo sozinho. Não. A salvação para nós é Cristo. Ele é o Senhor e Ele é Salvador. Essas ideologias, é bom para a gente brincar aqui, para a gente estudar, e aí a gente escolhe o que a gente acha melhor ou pior, a gente faz nossas escolhas, a gente vai fazer as nossas opções, tudo bem fazer as opções, tudo bem estar dentro de um lado ideológico, tudo bem, eu acho que a gente não consegue fugir disso, de alguma forma, a gente vai ter que fazer uma opção, para um lado ou para o outro. Temos ideias sobre economia, temos ideias sobre política, temos ideias sobre liberdade, temos ideias sobre justiça, temos ideias sobre problemas sociais, temos ideias. E dentro dessas ideias, as ideologias propõem alguma solução, alguma resposta. E a gente pode fazer as nossas escolhas, devemos. Mas não como salvação. Não como esperança última, não como a solução da problemática da humanidade. A solução da problemática da humanidade foi resolvida na cruz do Calvário. Isso não é frase de efeito, isso tem que ser verdade, porque essa é a verdade revelada nas Escrituras. Por isso que eu quero muito que a gente dê de fato a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que de fato a gente continue devotando ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a consagração da nossa casa, a consagração dos nossos filhos, dos nossos casamentos, das nossas famílias, colocando isso tudo nas mãos de Deus, dia após dia, com cuidado, com oração, com devoção a Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa esperança última. Tudo isso. E fora isso, tem os Césares aí, que a gente vai acabar fazendo uma outra opção, que a gente julgar melhor. Mas, dando a César o que é de César, e principalmente dando a Deus o que é de Deus. E não deixando ninguém fazer essa confusão na nossa cabeça. Quem é César e quem é Deus. Até porque para nós é muito fácil. Deus é um só. Todo o resto é César. Deus é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Santíssima Trindade. Senhor Deus, Criador do Universo. Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e o Espírito Santo, nosso guia, nosso consolador, aquele que habita em nós. Isso para nós é Deus. Todo o resto é César. Todo o resto é César. Então para nós é fácil. Quem tem muitos deuses fica se embaralhando. A gente só tem um. Então a gente fica com Deus e chama todo o resto de César. E é assim que tem que ser. É assim que deve ser na nossa vida. E que Deus te ajude a discernir a respeito disso nesses tempos.
Isso é muito importante. E que Deus, óbvio, abençoe o nosso mundo, abençoe a nossa nação. E que a influência cristã seja a partir dos valores cristãos, de fato, do senhorio de Jesus Cristo sobre nós, sobre todo o globo, sobre todo o mundo. E lógico, queremos que esses valores de justiça, de paz, do exemplo de Jesus, esteja na nossa sociedade, em todos os cantos dela. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que morreu e ressuscitou por nós. Jesus Cristo. A quem nós devotamos honras e glórias. A quem nós entoamos louvores. A quem nós entregamos o senhorio das nossas vidas. A quem nós entregamos os nossos filhos, Senhor. Eu entrego o Estevão nas tuas mãos. E todos os nossos filhos aqui estejam entregues a ti. A quem entregamos as nossas famílias. E pedimos que o Senhor tome conta, guarde. A quem nós entregamos a vida dos nossos amigos e pedimos por bênçãos, por saúde, por paz, por prosperidade. A quem de fato nós entregamos o nosso país e pedimos, Deus, abençoa o nosso país. Dá-nos justiça, dá emprego para quem está desempregado, dá alimento para quem está passando fome, Senhor. Dá casa, moradia digna para quem não tem. Senhor, dá condição de vida adequada, condição de tratamento médico adequado a todos. Senhor, dá justiça. Livra-nos de toda a corrupção, de toda a usura, de todo crime violento, financeiro, político. Livra-nos, Senhor. Dá-nos um país justo. A Ti nós oramos, a Ti nós entregamos a nossa própria vida, a vida do nosso povo, Senhor. Mas não nos deixe, Pai, sermos idólatras. Não nos deixe, Senhor, colocarmos ninguém no Teu lugar, Jesus. Não deixe que nada, nem ninguém ocupe o Teu trono, Senhor. Não deixe, Senhor, que maldosos, maldosas, manipulem o Teu nome, Senhor. Que o Seu nome seja santificado para a Tua glória. No nome santo de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém.